imaginava a experiência que eu teria. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Os olhos contemplaram a visão do rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Gratidão pela sua vida, pela oportunidade de entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus te conceda uma manhã e um dia abençoado.
Privilégio para você também, de repente, motorista aí de aplicativo que está conectado conosco nessa manhã. Você, dona de casa, que de repente já fez o seu cafezinho, está preparando já a sua casa, se organizando aí para, de repente, levar os filhos para a escola e dando aquela arrumadinha depois de um domingo abençoado, né? Que Deus te abençoe a todos vocês que nos concedem esta honra de entrar na sua casa ou em qualquer outro lugar. Bom dia, Léo, como vai você? Tudo bem? Bom dia, pastor. Como foi o seu domingo? Excelente. E como será a sua semana? Glória a Deus. Bom dia, Ângela Voltier, como vai você? Tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? Como foi o seu domingo, dona Ângela Voltier? Foi abençoado, graças a Deus. Que bom. Ontem nós tivemos 2 reuniões preciosíssimas, como sempre. Deus usando a vida do nosso pastor sênior, Joel Estevanato, pregando tanto no culto das 10 horas como das 19. Nós sentimos a presença de Deus tão forte no meio dos louvores e depois a palavra de Deus que vem nos impactar para levarmos a uma vida comprometida com o reino do Senhor. Estamos vivendo esta palavra de sermos sensatos, sermos prudentes, vigilantes, para que não sejamos loucos, porque loucos não vencem, é o tema do nosso Apacentai desta semana. Loucos não vencem, dona Ângela, só vencem quem se torna uma pessoa sensata para poder obter as vitórias, não é assim? Sim, foi essa a mensagem, de manhã e à noite, foi forte. Glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 8 minutos, você está sentindo as suas forças indo embora hoje também? Eu estou no socorro, Deus. Ei, meu Deus. Deus. Oh, Jesus. Essa é uma canção profética para ir para a cidade de Socorro? Não, socorro, Deus, eu estou pedindo que Ele me ajude. Ah, ok. Não sei para onde é que Deus vai me mandar. Pode ser que Ele me mande para a glória. Mas lá em Socorro você tem famílias preciosas que lhe querem muito bem. Ah, sim, tenho amigos lá. Mas eu não sei para onde é que Jesus... Sei lá, vai que minha senha já esteja sendo chamada. Né? Lá no Salmo 139 diz, né, que os nossos dias estão sendo escritos por Ele. Né? É verdade. Então vai que já chegou o meu... Não sei. Ângela, você tem longevidade, você vai viver muito tempo. Estou pronta. Amém. Isso que é importante, vivermos em Cristo sempre hoje, para estarmos prontos a qualquer momento. Ô, dona Ângela, você poderia dar um spoilerzinho para os nossos internautas, para que eles possam conhecer um pouquinho da nossa querida irmã, que hoje teremos a felicidade na conversa com o especialista nesse quadro abençoado da Manhã Manda Aqui? Ah, com certeza. O pessoal hoje que estiver aí nos acompanhando vai poder... Quem já assistiu há alguns anos atrás a primeira entrevista, né, que a gente fez com ela, mas hoje nós vamos fazer uma entrevista mais específica, né? A Patrícia Dantas, ela é psicóloga, ela é especialista em psicopedagogia, ela é graduada em letras, ela está agora se graduando em fonoaudiologia, ela é escritora de literaturas infantis e materiais para educadores. Vocês me desculpem, mas já faz uns 15 dias que eu estou... O resfriado não quer me largar e a tosse, mas vamos lá. E ela também dá palestras, né, em encontros de professores e líderes de departamento infantil. Que legal, Ângela. Além de ser uma profissional excelente. Eu estava dando uma olhadinha no currículo dela. Meu Deus do céu, você viu lá, dona Ângela? Puxa, psicologia pela Unicep. Pós-graduada em Psicologia Infantil pela Universidade Dom Alberto, pós-graduada em Neuropsicopedagogia na Faculdade de São Luís, Arteterapia na prática, discente em Fonoaudiologia, pós-graduação em Gestão Escolar, pós-graduação em Psicopedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia também em 2004 pela Faculdade de São Luís, Teologia, Letras e Magistério. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Além da experiência vasta que ela tem, eu tenho certeza que os nossos internautas serão edificados e abençoados nessa manhã. Eu conheci a Patrícia há alguns anos num encontro de professores de departamento infantil e as palestras dela são, assim, incríveis, com um conteúdo excelente, além dela conseguir prender bem a plateia, né? Sim. Ela
Ela sabe. Aproximadamente quanto tempo ela esteve aqui já com a gente, batendo um papo e conversando? Acho que há uns 2 anos. Há uns 2 anos atrás? Puxa, o tempo passa, hein? Acho que há uns 2 anos já. Seu Léo, era a época que você tinha já aí, ó, cabelinho maior. Acho que uns 2 anos já. Então tá bom. Tá certo. 10h12, então eu te convido, viu? Fica aí, deixe seu like, compartilhe a nossa programação, marque pessoas que você deseja edificar nessa manhã, porque a Patrícia Dantas, ela é um instrumento de Deus que vai trazer ferramentas para que possamos colocar no dia a dia e termos uma vida mais saudável, principalmente que diz respeito na educação dos nossos filhos. Ângela Voltier, hoje nós temos datas comemorativas? Hoje temos apenas uma data, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. E a frase que está aí na foto diz: não deixe chegar a data em que não vamos mais poder comemorar esse dia. Verdade. Cuide dele pelo futuro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o meio ambiente, né? Principalmente com relação aos leitos dos rios. Né? O pessoal joga muito lixo, né, nos rios, joga muito lixo. Após o carro da coleta passar, você joga lixo na rua. Aí, quando vem a chuva, fica aí tudo entupido, que a água não tem para onde escoar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão vai chegar um dia que o nosso meio ambiente não vai resistir. É verdade. Hoje, dia 5 de junho de 2023. Dona Ângela, estamos no meio do ano. Já é Natal. Caramba, já é Natal, verdade. E hoje temos aniversariantes, queremos parabenizar você que está aí no Facebook, no Instagram e no YouTube. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, a Radassa Fernandes Ventura está aniversariando hoje. Parabéns para você, Radassa. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Planejada 2, na cidade de Bragança Paulista, o Márcio Baldoino da Silva está aniversariando. Parabéns para você, Márcio. Aqui no Mandaqui nós temos vários aniversariantes. Nós temos a diaconisa Elaine de Almeida Benites, a esposa do nosso querido Ricardo Benites. Parabéns para a senhora, Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente, bem como a Jaqueline dos Santos, Karen Vivian Amaro, Leandro Predella, Marlene Silva Nascimento, Rita de Cássia Alves Vieira, Roberta Santos e a Rosivete Regiane Santato. É isso, né? Parabéns a todos os aniversariantes. Eu quero orar com você e por você e quero orar pela sua vida também. A Ângela está me avisando aqui também que hoje é aniversário do capelão Marcelo Caminha. Marcelo, parabéns para você, ele que é dirigente de uma das nossas igrejas preciosíssimas, Vila Albertina. Parabéns, Marcelo, Deus te abençoe. Um abraço para a nossa terapeuta Nathalie. Quero orar com vocês e por vocês nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença nesse dia. Hoje pela manhã já fomos ministrados e recebemos a porção da tua palavra. E, Pai, nesse momento queremos apresentar a vida de todos os aniversariantes, os que eu mencionei, os nomes também aqueles que não mencionei, mas que fazem aniversário nesse dia. Como eu sempre peço ao Senhor, que o Senhor possa conceder a cada um deles a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho, bem como a tua proteção, Pai, a saúde, e que essas bênçãos se estendam também sobre todos os seus familiares. Proporcione a eles, Senhor, um dia abençoado, um dia de alegria, um dia de felicidade, independente das realidades de cada um deles. Que a presença do teu Espírito Santo seja o diferencial na vida dos nossos aniversariantes. Oramos também pelos internautas, para que eles possam ter, ó Deus, uma segunda-feira abençoada, bem como no decorrer desta semana. Que o Senhor os guarde, os proteja também, dando livramentos visíveis e invisíveis, Senhor. Seja com cada um deles tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a vida dos nossos internautas, que se torne uma realidade. Que eles possam, Senhor Deus, viver a sensatez, a prudência e a vigilância para viverem uma vida de vitórias. Nós oramos na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, pedindo também, Senhor, que o Senhor use a vida da nossa convidada, que mais uma vez será um instrumento do Senhor para edificar o teu corpo. Seja com a Patrícia Dantas, bem como, Senhor,
todos os seus familiares, bem como, Senhor Deus, a sua atividade profissional e ministerial. Nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe também a nossa equipe, Senhor, o Léo, a sua família, a Ângela, a sua família, dá saúde a Ângela, Pai, dá saúde ao Léo, a Juliana, e fica conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Agora na capital paulista são 10 horas e 17 minutos, vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje é de 13 graus, a máxima de 24, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, porém não chove. Eu quero incentivar a você a conhecer a Família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Venha conhecer a Família de Deus na nossa localidade e receber uma palavra que pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua história e pode mudar o seu destino. É a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, amando Deus e pessoas e servindo. Vamos ao intervalo e já voltamos já com a nossa convidada. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Mandaqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá!
Agora na capital paulista são 10 horas e 22 minutos. Hoje, dentro da nossa programação, nós temos o quadro Conversa com o Especialista. E hoje eu vou conversar com a psicóloga e psicopedagoga Patrícia Dantas Lourenço Faita de Lima. A Patrícia Dantas, eu já quero desejar que ela seja muito bem-vinda com bom dia, Patrícia. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia, Ângela. Bom dia a toda a equipe desse programa e a todos os participantes desta manhã. Que bom, que alegria tê-la novamente aqui na Manhã Manda Aqui. Quero agradecer em nome da Igreja O Brasil para Cristo, aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui, por mais uma vez você nos edificar com o seu profissionalismo e através também daquilo que Deus tem usado no contexto do ministério. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, pastor Vanderlei. Patrícia, você está falando de onde? Eu estou falando da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Ah, ok. Como está o clima aí? Aqui o clima está friozinho. Já teve dias mais frios. Essa semana que passou, hoje amanheceu um sol um pouquinho mais quente, mas ainda frio. Ah, ok. Patrícia, você acredita que os dias atuais, os problemas que as crianças e os adolescentes estão enfrentando são, vamos dizer assim, um tanto mais agressivo do que, de repente, o nosso contexto de vida de infantil e adolescência, há 50 anos atrás, as dificuldades que se tinham eram menores do que as que hoje as crianças e adolescentes enfrentam? Sim, com toda certeza. Hoje nós encontramos um número significativo de crianças e adolescentes adoecidos emocionalmente. E se formos estabelecer uma comparação, não digo nem muito longe, viu, pastor Vanderlei, mas há 5 anos atrás, ou mesmo há 2 anos e meio atrás, antes da pandemia, nós temos um contexto, pós-pandemia nós temos outro. Antes também da pandemia, por volta de 10 anos atrás, nós tínhamos também um outro contexto. Esse é um tema de pesquisa que gera muito e muito conteúdo, porque realmente é significativo e, ao mesmo tempo, é preocupante o número de crianças e adolescentes adoecidos emocionalmente, como que esse grau ele foi subindo e continua subindo nos índices aí da Organização Mundial de Saúde, da Associação Brasileira de Pediatria. Se nós formos buscar pesquisas, isso é comprovado através de pesquisas científicas. Patrícia, quais são os maiores perigos que rondam nos dias atuais as nossas crianças e adolescentes para que tenham um lado emocional saudável? Quando nós falamos de adoecimento emocional e o oposto disso, a saúde emocional, pastor Vanderlei, não tem como nós fugirmos do que é tido como fatores de risco e fatores de proteção. Então, nós vamos encontrar nas crianças e adolescentes adoecidos emocionalmente uma vulnerabilidade muito grande em relação a desenvolvimento, em relação à rotina, em relação à família. Vou dar um exemplo. Hoje, a tecnologia possibilitou muitos avanços, muitos benefícios. Contudo, crianças e adolescentes têm destinado um tempo enorme a isso, esquecendo-se de
praticar um esporte, horas de sono adequada, uma alimentação balanceada, tomar um sol, respirar um ar puro, e tudo isso se constitui quando eles não recebem, quando eles não desfrutam disso, se constitui fatores de risco e gera o adoecimento emocional. A saúde emocional, então, está diretamente ligada à questão dos pais. Sim, a questão dos pais, e também nós dizemos assim, entendi o porquê o senhor fez essa associação, porque os pais que deveriam direcionar os filhos a terem uma rotina adequada, não é mesmo? Sim. Então, está associada, sim, ao posicionamento dos pais frente a essa nova geração ou a essas novas gerações, e também, por conta disso, essa sobrecarga de tecnologia, essa sobrecarga de ociosidade, porque ficando ociosos, nós sabemos que o antídoto para a ansiedade é nós tornarmos os nossos momentos produtivos. E estando crianças e adolescentes ociosos, a ansiedade ela vai vindo com maior afinco, ela vai vindo com maior intensidade e gerando não somente o transtorno de ansiedade, mas outros transtornos. Muitas vezes isso se reflete no desempenho escolar das crianças, que é o que nós chamamos das comorbidades. Muitas vezes a criança está apresentando um transtorno de ansiedade e ela também acaba desenvolvendo dificuldades de aprendizagem na escola, porque nós sabemos que, enquanto um ser biopsico, socioespiritual e antropológico, que a ciência, a psicologia trata o ser humano tal como todas essas pecinhas de um quebra-cabeça, uma coisa está relacionada à outra. Então, emocional ao físico, físico ao cognitivo e da mesma forma o oposto. A senhora já se dedica ao cuidado de crianças e adolescentes há quanto tempo? Desde 2005 eu estou, pastor Vanderlei, na prática clínica, mas eu iniciei no magistério no ano de 1999, como professora. Como a psicologia pode auxiliar crianças e adolescentes? A psicologia ela pode auxiliar de duas formas, ou de forma preventiva ou de forma curativa. Preventiva, quando nós queremos realmente que essa criança permaneça saudável, para evitar futuros transtornos ou futuras dificuldades emocionais. Então, é um trabalho para que esse adoecimento emocional não alcance as crianças, os adolescentes. Ou de forma curativa, quando já se tem uma patologia ou se tem uma queixa de algo que o psicólogo vai investigar, chegar aí a uma hipótese diagnóstica junto com a família, com os professores, outros especialistas que atendam essa criança e esse adolescente, e então traçar para essa criança ou para esse adolescente um plano terapêutico e iniciar-se então a intervenção. É comum os pais não perceberem que a criança ela está precisando de uma cura emocional e, de repente, o profissional que passa um tempo com ela na sala de aula identificar isso mais até do que os próprios pais? Sim, é muito comum. Mesmo porque envolve uma questão de um olhar, eu diria que clínico, porque o professor, ainda que na área da educação e não na área da saúde, mas ele tem ali em sala de aula um laboratório. Então, ele observa os comportamentos dos alunos e ele consegue traçar, ainda que seja tênue, mas uma diferenciação entre o normal e o patológico, então faz o encaminhamento. Por vezes, os pais
devido a demandas com outros filhos, a demanda com o corre-corre do dia a dia, não tem essa percepção. Não são todos os pais, mas a maioria acaba não tendo essa percepção. Ok. E justificando o comportamento dos filhos em detrimento a alguma circunstância. Então, diz, olha, ele está assim porque está com uma sobrecarga de tarefas, o que pode sim, claro, gerar um adoecimento emocional, mas eu digo justificando no sentido de minimizar algumas questões que merecem atenção e precisam muitas vezes desse suporte do especialista. Ok. Para o internauta que não sabe, o que é psicoterapia? A psicoterapia é um trabalho realizado com a criança, com o adolescente, que é o que está em pauta, mas isso se aplica também ao atendimento de adultos, com um profissional que vai cuidar da sua saúde emocional. Então, eu costumo dizer que o psicólogo foi até uma definição de um aluno há muitos anos atrás, quando nós estávamos em uma aula de história falando sobre profissões. E então, uma das crianças perguntou o que é um psicólogo, e esse aluno disse, o psicólogo é o médico das emoções. Então, eu gostei dessa definição breve, contudo muito precisa, porque assim como o médico cuida do corpo, o psicólogo ele vai cuidar das emoções. Então, na psicoterapia, o indivíduo ele é olhado de modo de dentro para fora, né? Então, eu digo que é sempre sem julgamentos, sem estabelecer o que é certo, o que é errado. Claro que, enquanto profissionais cristãos que somos, se somos questionados por esse indivíduo, por essa criança, nós precisamos colocar, né? Hoje nós encontramos uma situação até um tanto quanto difícil para o profissional cristão, que é o relativismo. Então, nós não podemos mais dizer, né, o que é certo, o que é errado, senão seremos punidos por isso, não é mesmo? Então, precisamos, claro, pedir sabedoria, pedir estratégias, mas quando somos questionados a respeito do que achamos sobre, eu costumo sempre dizer, olha, eu vou te dar a minha resposta como pessoa e não como psicóloga, porque nós nunca sabemos, né, até onde esse aconselhamento, esse direcionamento, ele vai alcançar, qual é a intenção. Né, por trás de uma pergunta, nós não sabemos. Ok. Qual a importância, nós já falamos sobre isso, do papel dos pais, mas no sentido da psicoterapia, qual a importância da participação da família na psicoterapia? A família, pastor Vanderlei, ocupa um papel essencial. Eu costumo dizer que o atendimento infantil e o juvenil, sem a participação da família, ele não é efetivo. É preciso que o profissional, que o psicólogo esteja em constante conversa com a família, que é o que nós chamamos de atendimento de orientação de pais. Então, nós precisamos, dependendo da intensidade do caso, do adoecimento que essa criança, esse adolescente apresenta, conversarmos mensalmente ou quinzenalmente com esses pais e irmos alinhando de forma a poder contribuir para aquela queixa que nós dizemos a queixa inicial, a razão dessa criança, desse adolescente ter vindo para o atendimento, para ela ser solucionada. Então, os pais precisam participar de maneira efetiva e receberem orientações pontuais e colocarem as mesmas em práticas no dia a dia, no trato com as crianças, com os filhos ou adolescentes. Você acredita que os referenciais paternos e maternos estão começando a ficar escassos e extintos nesses dias? E as crianças e adolescentes estão substituindo as suas referências, que deveriam ser os pais, por outras pessoas? Sim, sim.
isso é algo triste, ao mesmo tempo é algo que nos preocupa, porque nós, haja vista quantos que eles intitulam como youtubers, milhões e milhões e milhões de seguidores, né? E eles mostram a vida que eles levam, os bens que eles adquirem, e isso enche o coração dos adolescentes, enchem o coração das nossas crianças, e elas querem ser semelhantes a eles. Então, e eu costumo dizer sempre, principalmente no atendimento com adolescentes, o adolescente ele tem uma resistência maior para o atendimento do que a criança. E muitas vezes, quando chega o momento do atendimento e esse adolescente ele tem um espaço ali para falar, ele fala sobre ele, mas em terceira pessoa. E que terceira pessoa é essa? São aquelas pessoas, aqueles personagens, atores, muitas vezes atrizes, cantores, youtubers, que eles têm como referencial. E aí nós vamos percebendo nas entrelinhas a forma que esse adolescente, que essa criança está constituindo seus princípios, constituindo seus valores. E na maioria das vezes é na contramão de tudo aquilo que a família acredita, que a família, eu não digo nem que a família está ensinando, porque a partir do momento que eles têm esses personagens como referenciais, é porque a família deixou de ensinar. Então é algo que nós precisamos estar muito atentos, porque os princípios, os valores, eles estão sendo deixados de lado, eles estão sendo postergados e dando lugar aí a uma geração que é o aqui e o agora. Eu tenho que viver hoje como se não houvesse amanhã, eu preciso de uma liberdade a qualquer custo, e eu preencho a minha vida com riscos, com a vida perigosa, né? Muitas vezes indo para os vícios, bebida, álcool, para saciar algo que aqueles princípios e valores que a família deixou de apresentar em algum momento deveriam estar ali presentes para saciar esse vazio que o adolescente vai buscar a qualquer custo em outras partes e em outros lugares, com outras pessoas. E quando chega lá na frente, o prejuízo é muito grande. E se chega, não é mesmo, pastor Vanderlei? Verdade. Temos visto muitas vidas ceifadas de maneira prematura, de maneira precoce, por conta de se envolverem em acidentes, por conta, muitas vezes, de tirarem mesmo a própria vida, porque não vem mais sentido. Quantos adolescentes vivenciando situações de automutilação? Não são poucos. E antes nós ouvíamos isso de maneira rara, e quando nós ouvíamos, apenas adolescentes que os pais não praticavam nenhuma religião, que os pais não buscavam, né, por essa pecinha aí do quebra-cabeça, espiritualidade. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos adolescentes cristãos que estão enquadrados nesse contexto. É verdade. E quais são as dicas que a senhora daria para os pais cristãos que identificam esta realidade nas suas crianças, nos seus adolescentes? Até que ponto o secularismo também, dentro dessa questão ativista pelo capitalismo, trouxe prejuízos para essas referências na vida dos nossos adolescentes e crianças? Então, vamos lá. Eu vou colocar a primeira parte, que seriam as dicas, e aí depois respondo a segunda pergunta, que eu entendo, sim, que é um complemento da primeira, né? Okay. Uma das dicas
que eu vejo como regra de ouro, pastor Vanderlei, é realmente, eu gosto muito de uma frase do pastor André Valadão, onde ele diz, em uma das ministrações que eu assisti dele, ele disse que são as pequenas chaves que abrem grandes portas, né? E uma pequena chave que eu vejo que abre uma grande porta, é o princípio de tudo, é o temor ao Senhor. Então, nós não podemos, enquanto pais, deixarmos de cultivar o temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, os pais não estão 24 horas com os filhos. Os pais não conseguem, por mais que baixem aplicativos nos celulares, nos tablets, notebooks, os pais não conseguem acompanhar a todo instante os passos dos filhos. Mas se nós, enquanto pais, cultivarmos o temor ao Senhor, quando os nossos olhos não alcançarem, eles terão a certeza que os olhos do Senhor estarão alcançando. Quando a nossa voz não alcançar, a voz do Senhor alcançará a vida deles. Então, nós precisamos cultivar o temor ao Senhor. Esse é o princípio. É a primeira dica, é uma chave importante. O segundo ponto que eu vejo como importante também é o diálogo, é a comunicação assertiva. Por vezes, voltando um pouquinho quando o senhor perguntou, né, os professores percebem o que os pais não percebem. Os pais precisam estar em constante diálogo com os filhos, ter o tempo em qualidade. Muitas vezes não há oportunidades devido a realmente, aí vou para a segunda pergunta, o capitalismo, essa necessidade de conquistar. Então, hoje, os pais lutam para pagar uma escola particular para os filhos, coisa que há décadas atrás isso não precisava acontecer. Por quê? Não estou desmerecendo em nenhum momento o ensino público, mas nós sabemos o quanto é difícil. Então, os professores estão numa sobrecarga enorme, tiram licença, se ausentam das aulas, os alunos estão ali, a Deus dará, como costumeiramente a gente ouve o termo. Então, os pais lutam, batalham para quê? Para pagar uma escola particular, muitas vezes também um esporte, um apoio escolar, e isso tudo demanda tempo dos pais. Mas ainda que não tenha tempo em quantidade, uma outra dica, os pais precisam ter tempo em qualidade. Sentar com os filhos, ouvir, perguntar o que eles estão sentindo. E quando eles se expressarem, pedir a Deus sabedoria para não afastá-los, porque muitas vezes os pais, não é por maldade, eu costumo dizer sempre aos pais em orientação, porque principalmente as mães, há uma culpa muito grande na relação materna, e eu costumo dizer, os pais erram tentando acertar. Então, quando o filho trouxer alguma questão, não minimize essa questão, mas acolha, dê a esse adolescente, a essa criança, o desejo dele retornar para uma outra conversa com você. É algo que sempre vem à minha memória quando eu estou em orientação de pais, quando eu estou também conversando com os meus filhos, é a forma como a minha avó, que foi uma mãe para mim, ela acolhia. Então, quando eu chegava, com aquele jeitinho dela, ela ouvia, né? E ela ia jogando verde, colhendo maduro. Ela ia jogando verde, colhendo maduro. Então, sabedoria, porque se o adolescente se aproxima, trazendo um questionamento que você muitas vezes não concorda, mas acaba não ouvindo a história toda e se precipita em fazer uma colocação, em muitas vezes chamá-lo a atenção, isso irá afastá-lo. A Bíblia diz, responder antes de ouvir estultice e vergonha. Então, deixa que esse adolescente venha, deixa que esse adolescente traga, acolha aquilo que ele está dizendo, valide as emoções que ele está sentindo e de que forma. Olha, meu filho, minha filha, eu sei que isso não foi legal, eu sei que isso te incomodou, mas eu estou aqui para te ajudar. Aquilo que eu não puder fazer
mas Deus estará fazendo, porque nesse momento você vai estar não só acolhendo, mas levando também essa criança à dependência de Deus. E se for muitas vezes necessário uma correção, que essa correção seja feita. Muitas vezes os pais acabam, por esse mesmo sentimento de culpa, fazendo promessas que não são cumpridas. Então, como você não cumpriu o que estava estabelecido, você não tirou boas notas porque usou muito o celular, você vai ficar uma semana sem o celular. Dali 2 dias, essa criança novamente está com o celular, esse adolescente novamente. Então, faça, aí é um terceiro ponto, né? Os combinados de maneira a você conseguir depois cumprir esse combinado, não é mesmo? Então, o temor ao Senhor, o diálogo, estabelecer combinados que sejam possíveis serem cumpridos. Eu sei que teria muito mais dicas, mas essas 3 eu vejo como principais, né? E acabei respondendo aí a segunda pergunta, se eu não respondi, me diga que eu ainda continuo explanando a respeito do capitalismo, pastor Vanderlei. Não, está ótimo, está ótimo. Na verdade, para você que conectou-se agora aqui, nós estamos hoje batendo papo com a Patrícia Dantas, ela que é psicóloga e psicopedagoga. A conversa com a especialista na manhã de hoje. Estamos sendo instruídos através do profissionalismo que também se estende para o ministério da vida da Patrícia. Patrícia, como a dificuldade escolar pode estar associada, né, ao adoecimento emocional? Ou fazer uma associação? Repete, por favor, pastor Vanderlei, não entendi. Como a dificuldade escolar pode estar ou criar uma associação ao adoecimento emocional? Sim, como eu disse anteriormente, esse ser humano, que ele é biopsico, sócio, espiritual e antropológico, ele apresenta características que está uma relacionada à outra. Então, a criança que está vivenciando, por exemplo, uma depressão infantil, né, um transtorno de humor, depressão infantil, ela perde a vontade, que é o que nós chamamos de anedonia, ela perde a vontade de realizar as coisas que antes ela tinha prazer em fazer. Uma delas, por exemplo, é o estudo. Essa criança perde a vontade de estudar, essa criança muitas vezes perde o apetite, e nós sabemos o quanto, como eu já disse, uma alimentação saudável, ela reflete no comportamento dessa mesma criança, que ela precisa estar saudável e disposta para que haja um bom desempenho cognitivo. Então, uma situação ela está associada à outra. A senhora está me vendo? Tá. Sim. Ok. Obrigado. Doutora, qual a diferença entre dificuldades e transtornos de aprendizagem? Eu gosto de responder essa pergunta. Os pais costumeiramente me fazem essa pergunta, né? O que o meu filho tem? É uma dificuldade ou é um transtorno? E eu gosto de responder essa pergunta usando o exemplo do iceberg. Então, quando nós olhamos a parte que está acima do mar, ela é pequena em comparação à parte que está submersa. O que isso quer dizer? A dificuldade é a parte que está aparente e o transtorno é a parte que está submersa. É possível ter uma dificuldade, um transtorno? É possível, mas nem sempre aquela criança ou adolescente que tem uma dificuldade tem um transtorno. Ou seja, dificuldades são situações que podem ocorrer devido à falta de um estímulo adequado, devido a um adoecimento emocional que leve essa criança
a perder a vontade pelos estudos, como esse exemplo que eu dei anteriormente. Agora, o transtorno é algo que ele pode ser congênito ou adquirido, ou seja, crianças que apresentam síndromes, como o que é mais comum que nós vemos é a síndrome de Down, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso se caracteriza como transtorno. Situações congênitas ou situações adquiridas devido a um acidente, devido a, por exemplo, meningite. Isso são transtornos que vêm em decorrência de algo que foi adquirido aí no decorrer da vida. Então, seria essa diferença entre transtornos e dificuldades. E quando eu disse que muitas vezes quem apresenta um transtorno tem dificuldades, é nesse sentido. Aquela criança, aquele adolescente que apresenta um transtorno, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, quando ele está na categoria do que nós chamamos o subtipo hiperativo, há também nessa hiperatividade uma impulsividade. Então, essa criança, ela vai ter dificuldade nas suas relações interpessoais, ou seja, é o toma lá, dá cá. Eu faço e depois eu penso, né? Há um prejuízo nas funções executivas, no que nós chamamos de tomada de planejamento e tomada de decisões. Fui clara, pastor Vanderlei? Com certeza. Agora, na capital paulista, são 11 horas e 54 minutos. Patrícia, nós vamos ao intervalo, nós já voltamos daqui a pouquinho conversando e aprendendo bastante aí através desse profissionalismo e ministério abençoado que você tem para servir o corpo de Cristo e a comunidade de uma forma geral. Então, Ângela, vamos ao intervalo e nós já voltamos já. Só não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar e abençoar através da nossa querida psicóloga Patrícia Dantas. Voltamos já já. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos. Aqui quem fala é o missionário Vitor e eu estou passando para te convidar todas as terças para o nosso encontro semanal sobre a obra missionária chamado Missão Desafio em Ação. Todas as terças nós temos um novo programa para você, onde estamos falando sobre a obra missionária no mundo e dentro do Brasil. Eu quero te convidar para estar conosco falando sobre a Europa. Estamos numa série temática sobre os continentes e não perde. Contamos com você, te espero lá. Olá, graça e paz. Quero te fazer um convite muito especial. No dia 17 de junho, no sábado, das 10 às 22 horas, realizaremos a terceira conferência missionária regional na Igreja Brasil para Cristo em Diadema. O encerramento da conferência se dará no domingo, o culto de missões na igreja local. Durante a semana, também realizaremos culto de missões na igreja local. Venha participar. Faça a tua inscrição, você não pode perder. Que Deus te abençoe e um forte abraço.
Agora na capital paulista são 10 horas e 57 minutos. Que manhã fria, dona Ângela Vautier. Leozinho do céu. Lá em São Carlos, a Patrícia falou que o clima está meio friozinho também, né, Patrícia? Já tomou um chocolate quente hoje? Não, um cafezinho sim, pastor Vanderlei, um cafezinho sim. Patrícia, você faz parte de qual igreja? Eu faço parte da igreja Missão Acolher. Okay. É um trabalho que tem 3 anos aqui na cidade de São Carlos. Como se chamam seus pastores? O meu pastor é o meu esposo, Jaime Augusto de Lima, que está nos assistindo nesta manhã. Um abraço para ele. Um abraço para ele. Deus abençoe sua casa, sua família e o ministério da igreja local. Voltando para o nosso bate-papo, hoje conversa com a especialista, eu com a Patrícia Dantas, psicóloga e psicopedagoga. Quais transtornos são apresentados com maior índice nas estatísticas atuais? Olha, pastor Vanderlei, se tratando de crianças e até mesmo de adultos, né? Nós temos o transtorno de ansiedade aí nas suas multiformas, né? Porque quando nós falamos de transtorno de ansiedade, nós podemos ter transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade, fobia social, síndrome do pânico, agorafobia, ansiedade por separação. Então, nós temos inúmeras, eu costumo dizer que o transtorno de ansiedade, ele é como um guarda-chuva. Quando nós olhamos de baixo para cima, ou seja, de dentro para fora, nós temos aquelas faixinhas que são, na verdade, a estrutura que mantém esse guarda-chuva, que são as hastes do guarda-chuva. Então, o transtorno de ansiedade, ele é o guarda-chuva, mas esses subtipos são essas estruturas que compõem esse guarda-chuva. E nos dias de hoje, o que nós temos visto é um índice elevado de transtorno de ansiedade em crianças, adolescentes e adultos. Diante disso, hoje, ou talvez por causa disso, o índice que está mais alarmante da questão que durante muito tempo, foi considerada a doença do século, que é a depressão, presente na vida dos nossos adolescentes e crianças. Hoje é comum você ver uma criança depressiva. Hoje é comum você ver um adolescente depressivo. Seria esta a causa, a ansiedade, o transtorno? Isso. Existe um subtipo que é chamado de transtorno de ansiedade depressiva, né? E quando nós vamos olhar também em relação à psicofarmacologia utilizada para os transtornos de ansiedade, que vamos entender o funcionamento dessa medicação. Essa medicação, esses ansiolíticos, eles atuam nas duas formas, para o controle da ansiedade e também para os sintomas de depressão. Então, em relação ao que o senhor perguntou sobre a causa, né? Nós sabemos que é esse transtorno, que é o transtorno de ansiedade, nas suas multiformas, é o que nós temos aí no top, no ranking hoje. Agora, em relação à causa, nós também vamos buscar e vamos precisar retornar para o início da nossa entrevista, quando nós falamos a respeito de perda de identidade, né? Que nós não usamos esse termo, mas nós falamos a perda dos referenciais, o uso demasiado das tecnologias e, em consequência desse uso demasiado das tecnologias, a vivência, ela se tornou diferente, o viver se tornou diferente. Então, hoje, eu estava até comentando isso com meu esposo ontem. Nós fomos levar um dos nossos filhos para uma apresentação que teve na praça aqui do condomínio onde nós moramos, e nessa apresentação poucas crianças estavam ali.
poucos pais estavam com seus filhos. E não há muito tempo houve um outro tipo de programação no mesmo local, com carros, food trucks, alimentícios, e essa praça estava lotada. Não que isso não seja importante, também é um programa com a família. Mas ontem, na manhã de domingo, era uma apresentação que trazia com a turma do nosso amiguinho, vieram de São Paulo, aí da capital, para cá, na verdade, um pouquinho, né, para cima da capital, ali de Engenheiro Coelho, mas eles vieram para trazer uma proposta lúdica e pedagógica para as crianças, para incentivar as crianças ao hábito da leitura, a uma vida saudável, e tinha pouquíssimas famílias ali em comparação ao outro evento que teve. Então, nós percebemos que a causa, esse modo de viver diferente dos dias de hoje tem trazido muitos prejuízos. Então, o que acontece? Se substituiu aquilo que antes era visto como saudável por situações que não são tão saudáveis assim, né? Então, os alimentos processados, essa vida tudo muito... nós dizemos até, né, a geração miojo, é tudo muito instantâneo, que é tudo para ontem. Então, aí nós vamos entrar em outras questões, como a dificuldade de tolerar frustrações e muitas outras coisas que daria aí uma outra entrevista, né? Mas esse modo de viver contemporâneo, ele tem trazido muitos prejuízos às nossas crianças e tem sido a causa aí de transtornos de ansiedade e transtorno de ansiedade depressiva, né? Porque às vezes a gente olha para uma criança, vê comportamentos nela de agressividade, por vezes falta de limites também, mas a depressão, ela produz esse sintoma que é a agressividade, a irritabilidade também. A senhora mencionou sobre a questão dentro do transtorno de ansiedade, a questão da separação. Os índices de separações e divórcios são alarmantes cada vez mais, não só na sociedade brasileira, mas mundial. Quais são os prejuízos de uma separação ou de um divórcio na vida de uma criança e de um adolescente? Muitos e muitos prejuízos, né? Principalmente quando essa separação, ela não é uma separação em harmonia, que na maioria das vezes nós sabemos que isso é impossível de acontecer, né? Os pais, nesse processo de separação, acabam gerando ou transmitindo os conflitos entre o casal para os filhos, né? Quando eu disse a respeito do transtorno de ansiedade por separação, ele se coloca também nesse contexto, mas é muitas vezes causado pela insegurança que a criança, que situações como a separação dos pais gera nessa criança ou nesse adolescente. E aí, nos momentos em que esses pais precisam se distanciar para o trabalho ou se distanciar para os estudos, essa criança chora, essa criança muitas vezes tem uma reação de agressividade, de irritabilidade, ou seja, o prejuízo emocional é o que é visto em primeira mão. E aí depois vem os demais, o prejuízo na escola, o prejuízo nas relações, muitas vezes com os avós, com os colegas. Há uma série de fatores que são desencadeados por uma situação como a situação de separação dos pais. Como auxiliar uma criança, um adolescente que apresenta o diagnóstico de um transtorno? Eu não entendi o início, pastor Vanderlei. Como auxiliar uma criança, um adolescente que apresente o diagnóstico de um transtorno? Sim. Essa criança, esse adolescente, ele precisa
precisa receber o apoio dos especialistas, mas é importante que seja feita uma avaliação. Isso é pré-requisito de qualquer processo de intervenção, seja ele do psicólogo, seja ele do psicopedagogo ou terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Uma criança ou um adolescente que tenha o diagnóstico de um transtorno, é preciso que nós entendemos que o diagnóstico ele foi dado mediante uma avaliação, mas muitas vezes não é o profissional que apresentou aquele diagnóstico que realizou a avaliação. Então, é preciso uma avaliação para observar quais são as habilidades e também as dificuldades diante das habilidades que aquela criança, aquele adolescente com aquela idade deveria estar respondendo. Então, os seus aspectos cognitivos, os seus aspectos motores, né? Nós dizemos os psicomotores, nos aspectos emocionais, o que aquele indivíduo, por menor que seja, o que ele deveria estar apresentando naquela faixa etária, o que era esperado para aquela faixa etária. E aí, tendo como resultado, tendo os resultados em mãos, então, traçar o que nós chamamos de plano terapêutico. Então, eu vou fazer uma intervenção mediante as dificuldades que ele apresentou para trabalhar e para superar. A família, ela precisa receber orientação porque ela vai ser parceira nesse processo. É ela quem vai estar a maior parte do tempo com essa criança. Muitas vezes não os pais, mas os avós. Então, esses avós precisarão vir para a orientação, para aplicar as orientações desse profissional, desse especialista e estar juntos, né? Essa aliança família, especialistas, muitas vezes escola também é importante, a participação dos professores e essa criança e esse adolescente, todos envolvidos no processo, para se obter bons resultados. É um conjunto, então. Exato, é um conjunto. Agora, na capital paulista, são 11 horas e 10 minutos. Ângela Voltier, nós temos a participação do diácono Wellington Voltier, lá da Igreja Brasil para Cristo, em Jaboatão dos Guararapes. Gostaria que você formulasse essa pergunta para a nossa querida psicóloga e psicopedagoga, a Patrícia Dantas. Pode ser, por favor? Pode. Na verdade, é uma pergunta e ele diz assim: exemplar, quer dizer, bater numa criança, pode lhe causar algum tipo de problema psicológico, como alguns profissionais afirmam, ao ponto de hoje termos a lei da palmada? É uma excelente pergunta, uma pergunta muito polêmica. Graça e paz, querido Wellington. Olha só, eu vou responder aqui como mãe, tá bom? Eu não vou responder como psicóloga. Eu vou responder como mãe. Recentemente, eu vivenciei há 2 semanas algo com a minha filha Sara, de 7 anos, que me mostrou que a maneira, mais uma vez, né, era algo que eu já sabia, mas a maneira como eu fui criada pelos meus pais, pela minha avó, foi uma maneira adequada, uma maneira assertiva, de acordo com os princípios da palavra de Deus. E eu vou dizer que maneira foi essa, através do que eu vivenciei com a Sara. A Sara tem 7 aninhos e até 2 semanas atrás eu não havia precisado disciplinar a Sara com a vara, né? Ou com umas palmadinhas, eu não havia. Nós precisamos entender que a disciplina ela só é eficaz quando ela é feita com amor. E aí, para muitos profissionais, agora eu estou respondendo como mãe, mas eu estou dizendo, né, diante da pergunta do Wellington, porque muitos profissionais dizem que não, né, principalmente
aqueles que lançam mão aí da psicologia positiva. Jamais dizer não para a criança, jamais corrigir a criança com palmadas, né? Mas eu vou dizer como mãe. Eu não havia precisado fazer essa correção com a Sara. Quando era preciso corrigi-la, eu dialogava, eu conversava e isso bastava. Mas, talvez pelo contexto da chegada da irmãzinha, hoje a irmãzinha está completando 9 meses, a Maitê. Parabéns. Então, obrigada. Então, nós percebemos, tanto eu quanto o meu esposo, uma mudança no comportamento da Sara, o que era esperado, né? Chegou uma irmãzinha mais nova, ela agora passou a ser, foi promovida a irmã mais velha, como nós a presenteamos quando demos a notícia da gestação, com uma camiseta promovida a irmã mais velha. E então a Sara estava testando os limites. E aí entra aquilo que eu havia dito, nós não podemos fazer uma promessa da qual nós não vamos cumprir, né? Porque isso coloca em desvalia a sua palavra e isso fortalece o comportamento inadequado da criança. Então, por alguns comportamentos dela comigo, com os irmãos mais velhos, eu havia dito a ela, filha, se você não parar com esse comportamento, eu vou precisar disciplinar você com o chinelo, né? Ou com a vara. E então ela testou e eu entrei no quarto com ela, aí vem, né? Como deve ser essa disciplina? Não deve ser expondo a criança, então jamais diante de outras pessoas, me desculpe. Tudo bem. Deve ser com fúria no momento em que esse pai, essa mãe está nervosa, então ter o controle. Então, ela realizou o comportamento e ela teve vários comportamentos inadequados. Com os irmãos, comigo, com o pai. Eu levei ela no quarto. Eu disse a ela, minha filha, agora a mamãe vai te disciplinar com o chinelo, porque você teve esse, citei cada um dos comportamentos. E então eu falei para ela, vire que a mamãe vai dar algumas chineladas no seu bumbum. E eu então dei, né? 3 chineladas no bumbum dela. E citei antes o porquê. Passado aquele momento que não foi com fúria, não foi expondo ela diante dos irmãos, não foi com raiva, né? Para que a disciplina fosse eficaz, é assim que é necessário que aconteça. Passou aquele dia, quando foi à noite, teve a apresentação do Dia das Mães no colégio onde ela estuda. E eu fui junto com ela, foi o momento dela, não levei a irmãzinha, não levei os outros irmãos, era o momento dela. Então eu fui com ela, e quando nós descemos no carro, eu dei um abraço, eu falei, filha, a mamãe ficou muito triste por ter precisado disciplinar você. E ela colocou a mãozinha na cintura, ela falou assim, por que, mamãe? Não precisa ficar triste. Aí ela soltou a mãozinha e ela disse, o que a Bíblia diz? O pai que ama corrige o seu filho, me deu um abraço. Glória né? a Deus. E foi muito significativo para mim. Por quê? Porque nós entendemos que como pais, nós estamos cumprindo aquilo que a Bíblia nos ensina, como pais cristãos, nós estamos cumprindo aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu disse que polêmico, porque eu lembro que na graduação, esse assunto ele foi levantado, e a professora, ela disse que jamais um pai, inclusive um pai ou uma mãe psicólogo ainda poderia ter tal prática, né? E eu me pronunciei, dizendo que eu fui criada dessa forma e isso não trouxe prejuízos para mim emocionais. E aí ela não concordou com a minha fala. E providencialmente, uma aluna pediu para falar naquele momento. E a aluna disse, olha, professora, o meu irmão, ele nunca apanhou da minha mãe, porque a minha mãe acreditava que não deveria bater, mas os palavrões que a minha mãe proferia para o meu irmão,
quando ele aprontava, quando ele fazia alguma arte, era melhor que ela tivesse batido. O meu irmão tem mágoa da minha mãe, o meu irmão não conversa com a minha mãe por conta da infância turbulenta que ele teve. E aí, esses dois exemplos, né? Eu acredito que responda a pergunta do Wellington. Muito bom, quero agradecer a sua participação, Wellington, também aqui na Manhã Manda Aqui. Um abraço para o povo de Jaboatão, um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos, aí de Jaboatão dos Guararapes também. Querida Patrícia Dantas, dentro disso, se eu não me engano, eu acho que, eu não estudei psicologia, mas eu acho que eu já li alguma coisa sobre Freud dizer que quando a criança ela tem um impulso que não deve ser reprimida. Isso está correto? E hoje nós vemos crianças, às vezes, com impulsos por uma ideologia diferente daquilo que ela geneticamente biologicamente não devo reprimir quando detecto essa situação? Essa pergunta é enquanto pai ou enquanto profissional? Eu deixo para a profissional ou a mãe responder. É um ping-pong, Ângela. Brincando. Enquanto profissional, nós somos orientados a acolher as demandas que essa criança traz, que esse adolescente traz. Realmente nós tem chegado até as clínicas, aos atendimentos psicoterápicos, uma demanda significativa apresentando essa queixa, né? Eu digo queixa porque chega trazendo essa demanda, essas situações, né? Eu entendi o que o senhor quis dizer, diferente daquilo que os pais muitas vezes ensinaram e creem. Então, enquanto profissional, eu acolho no sentido de ouvir, não estabelecer julgamento, mas procurar entender o que levou a essa criança ou esse adolescente a ter esse comportamento ou estar apresentando esse comportamento. Agora, enquanto pais, né, isso já foi questionada por alguns pais cristãos e até mesmo não cristãos, o porquê desse comportamento. E aí nós vamos para a situação que foi colocada já anteriormente dos referenciais. E não só dos referenciais que estão distantes, mas aqueles que estão perto. Então, colegas no colégio, né? Muitas vezes que a família permite esse comportamento, e não só permite, mas incentiva também esse comportamento. E aí essa criança, esse adolescente tem essa prática como algo que seja natural, algo que seja de acordo com aquilo que a sociedade traz, com aquilo que a sociedade apresenta. Nesses casos, entender o que essa criança e esse adolescente pensa sobre, e enquanto pais orientará da mesma forma quanto as emoções, a acolher no sentido de ouvir e direcionar, porque nós sabemos que a adolescência é uma fase em que os hormônios estão à flor da pele, além da produção elevada de hormônios, há um desequilíbrio. Então, ora eles querem uma coisa, ora eles querem outra, eles não sabem, eles precisam então o quê? De um direcionamento. E esse direcionamento, nós vamos voltar para as dicas que eu dei em relação a posicionamento dos pais. Então, buscar o temor ao Senhor, a questão do diálogo é importante. E o terceiro ponto, como eu havia colocado, uma rotina
que contemple atividades que acalmem, né, essa criança, esse adolescente, e tirem o foco desse adolescente das questões que estão ali, vamos dizer assim, incomodando. Porque se ele traz isso para o pai, se ele traz isso para a mãe, é porque é algo que está constantemente ao pé do ouvido, está constantemente passando pela sua mente. Então ele precisa ter outros focos, né? Ele precisa ter outras coisas para se preocupar, para que isso não seja razão, muitas vezes acaba sendo, infelizmente, né, de surtos psicóticos, né? Às vezes a gente fala, isso não pais, né? Mas isso pode acontecer na adolescência, tanto pode como acontece, né? Porque para nós que somos adultos, ficar remoendo o mesmo assunto que traz emoções negativas é angustiante, é difícil, que dirá um adolescente. Então ele precisa ter outros focos, ele precisa buscar, né, atividades que promovam o seu bem-estar físico, atividades que promovam o seu bem-estar espiritual, fortalecer as suas emoções para conseguir lidar aí com essas demandas. Muito bom, agora são 11 horas e 24 minutos, estamos chegando ao final da nossa programação. Ainda tantas perguntas que eu gostaria de fazer, mas acredito que Deus pode nos dar uma outra oportunidade para darmos sequência a esse assunto. A senhora é muito bem-vinda sempre aqui na nossa programação, e como eu já tinha anteriormente agradecido, volto a agradecer em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Que bênção, que instrutiva esta manhã de segunda-feira sendo ministrados pela sua vida. Muito obrigado, viu, Patrícia Dantas? Eu gostaria de deixar você à vontade para as suas considerações finais, também divulgar as suas redes sociais. O tempo é seu, fique à vontade. Muito obrigada por essa oportunidade de estar participando desse programa. Voltarei mais vezes sempre que me convidarem, viu? Eu vou falar da forma evangeliquez de dizer, tá ligado? Amém. As minhas redes sociais, tá bem? Facebook, Psicopatrícia Dantas, Instagram, psicóloga.Patrícia Dantas. Lá também tem o meu número de WhatsApp. Eu realizo atendimentos presenciais e atendimento online de crianças e adolescentes, orientação de pais. Então, muitas vezes há essa necessidade no sentido de, olha, eu tenho uma dúvida em relação ao meu filho, eu tenho uma dúvida de como agir nessa fase, então pode me chamar lá que nós agendamos um atendimento online. Além disso, a senhora também tem a sua agenda aberta para palestras, seja em igrejas, empresas, instituições sem fins lucrativos. Exato. Foi quando eu conheci a Ângela, né, alguns aninhos atrás, através do Evangelizar Kids em São Paulo. Mas, além da proposta do Evangelizar Kids, eu realizo palestras, posso estar atendendo tanto no online quanto no presencial, está bem? Que bom. Agora, uma pergunta no aspecto mais cristão, no aspecto da sua formação em teologia. Se a senhora tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho para todo o corpo de Cristo na nação brasileira, estivesse a Igreja Evangélica Brasileira em um só lugar e a senhora seria a mensageira de Deus para este evento, qual mensagem da parte de Deus a senhora teria para entregar à Igreja Brasileira? Pastor Vanderlei, pensando dos pequeninos aos grandes, né? Dos mais novos aos mais velhos, é algo que eu aprendi e eu trouxe para a vida. Foi antes mesmo de fazer teologia, foi num curso de
preparatório ainda da APEC, que eu fiz no ano de 98. E eu aprendi, jamais esqueci, né? Quando nós temos aí um público diverso, nós precisamos focar nos pequenos, naqueles que menos entendem, vamos colocar assim, para a gente conseguir alcançar, né? Dos mais simples aos mais doutos, né? Tá certo. Então, a primeira coisa é essa, né? Olhar aí para esse público de maneira a atender a todos. E em relação à palavra que eu traria para todos nesse momento, que a vinda do Senhor, ela está muito próxima, né? Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, que nós possamos estar com as nossas lamparinas com azeite prontos para o dia da vinda do Senhor. É essa palavra que eu traria, né? Como as virgens prudentes, com óleo na lamparina, aguardando a chegada do noivo, porque breve virá. Glória a Deus, é verdade. Que bom, que bom. Um abraço para o seu esposo, pastor, o nome dele? Jaime Augusto. Jaime Augusto, que está nos assistindo, um abraço para a sua igreja local, Deus abençoe toda a sua equipe ministerial e os membros que compõem essa igreja tão preciosa aí na sua cidade. Um abraço para as crianças. São quantos filhos? 5. Parabéns, fazei discípulos aí, ó, viu? Alguns ganham discípulos, outros fazem discípulos, né? Parabéns, que a prole se multiplique. Encerramos agora, viu, pastor Vanderlei? Oi? Encerramos agora. Tá certo, mas Deus é Deus de milagres. Mas gratidão, viu? Deus abençoe a senhora, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, fomos muito abençoados. Amém. Eu, da mesma forma, fui muito abençoada por poder participar desse programa, contribuir de uma forma ainda que pequena, mas tenho certeza que é significativa. Louvo a Deus pela sua vida, por ser todas as manhãs, né, um canal de bênção, assim como toda a equipe, a irmã Ângela, que nos convidou. Muito obrigada a todos também que nos assistiram, e tenham uma semana abençoada, essa semana que começa segunda já com um gostinho de quarta, né? É verdade. Feriado. É verdade. Gratidão, viu? Amém. 11h30 na capital paulista. Que manhã gostosa, Léo. Aí, ó, viu quanta aula você recebeu nesta manhã? Todos nós, né? Graças a Deus. Ângela, o que dizer? Bom, só dizer que foi assim, muito importante, né, as colocações que ela fez, e só fazer um destaque, que o que ela falou aí na questão da disciplina, né? Como deve ser a disciplina. Eu louvo a Deus que a minha mãe só tinha a 3ª série primária e ela disciplinava a gente assim, viu? Na varinha? Não era a questão da varinha. Ela explicava porque que estava batendo. Entendi. Você aprontava muito e levou algumas varadinhas? Minha mãe disse que eu fui a melhorzinha. Wellington, Washington. Não, todo dia lá em casa tinha alguma. Porque minha mãe, ela dizia, se não aprontar, beleza. Agora, se aprontar, desobedecer, vai apanhar. Ela dava o caminho pra gente. São 4 irmãos. 4. Qual é o mais levado? Era, né? É porque, assim, tinha... Você não quer se comprometer, tinha graduação, né? Tinha o que aprontava, mas era sonso, a gente descobria depois. Eu acho tinha que o que, por ser muito, vamos dizer assim, extrovertido, às vezes levava a culpa sem ter feito. Eu acho que mas ela está todo mundo protegendo aprontava. pela imunidade parlamentar, pastoral e presidencial, ela está protegendo, não está, Léo? Não. É todos. Opa. Agora vai. Todos aprontavam, não tinha nenhum santinho. Agora, o que eu estou dizendo, minha mãe disse que eu fui a melhorzinha. Então, aí o senhor calcula o nível. Meu Deus, o grau. meu Deus. Mas ela fazia assim com a gente. Ela nos dava a opção.
Se falar a verdade, você não vai para a surra. Agora, se mentir... É. Eu tinha o pavor, o meu amigo Léo, quando minha mãe gritava, Vanderlei de Medeiros Marques, eu já sabia que vinha. Mas ainda bem que eu tive boa parte da minha vida com a minha avó. Minha avó nunca... Mas ela fazia isso e ela dizia, você vai apanhar por conta disso, disso e disso. E ela nunca guardava, sabe, o que a gente aprontava na semana para levar a surra no final, não. A gente era disciplinado. Chegou no a ter momento. a experiência do chinelo voador? Não. Ainda bem. Eu tive de joelho no caroço do feijão, do milho, apanhar com raspa-coco. Raspa-coco, oh meu Deus do céu. Muito bom, 11h33. Vamos mandar um abraço para as pessoas que interessam. Antes, Ângela, eu posso fazer aquela propagandinha? Você me permite? Deixa eu olhar aqui. Eu quero mandar um abraço para o pastor Luiz César. Para você, pastor, que está nos assistindo e deseja colocar um capacho na entrada da sua igreja, o pastor Luiz César, ele é um profissional hábil nessa área, ele tem uma fábrica e lá ele produz os tapetes de vinil, o clean cap também. O vinil é esse emborrachado, personalizado com o nome da igreja local, e o clean cap é aquele que absorve a água quando você traz ela no calçado dos dias chuvosos, você vai passar seu pé no tapete lá e o tapete vai absorver a quantidade de água no sapato, ou no tênis, ou na sandália. E está aí o telefone dele, Rodapex, aqui na capital paulista é 11, o telefone é 994865738. 994865738 é o telefone da Rodapex. Você vai falar com o pastor Luiz César e pode fazer para a sua igreja esse capacho precioso. Obrigado, dona Ângela Voltier. Agora nós vamos mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco. Vamos lá? 11h34. Um abraço para o aniversariante do dia. Parabéns. Aniversariante muito especial. Muito a gente especial. quer aproveitar e mandar, no caso, eu agora, né, que o senhor já falou no começo, mandar aí um abraço muito especial para o Marcelo Camia, que é alguém que a gente conheceu há pouco tempo pessoalmente. A impressão que a gente tem é que é de muitos anos. É verdade. E que também tem contribuído muito aqui para a nossa programação com seus conhecimentos. Que Deus continue te abençoando aí, principalmente na direção da igreja, né? Dando Muito capacidade. E o seu trabalho também como capelão. Parabéns e que essa data possa se multiplicar aí por muitos anos. Aproveitando também mandar um abraço para Elaine Benites, né? A nossa diaconisa, que também está aniversariando hoje. É uma pessoa muito importante aqui no trabalho da igreja, ela e o seu esposo. E lembrando que ele pediu para avisar para ela, o Ricardo, que ama muito ela. Momento Lorde, momento Lorde. Um abraço para a Heloísa Sanches, de Marília. Um abraço para o Carlos Júnior, também, de Marília. E um abraço para os Brasil para Cristanos aí, de Marília. Vicente Antunes, a Heloísa Vitória, lá de Pernambuco, da Igreja Batista, em Abreu e Lima. Norma Moisés, da nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Jacuí, que é presidida e pastoreada pelo pastor Isaías Soares, a Dalit Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, de São Carlos. Oi, irmã Dalit, prazer em tê-la conosco. Haroldo Ferreira, Haroldo. Haroldo foi sorteado sexta-feira, hein? Coisa boa. Eu acho que ele vai presentear a dona Luciana, né? Pastor Jaime Lima, da Missão Acolhedora. Acolher, perdão, obrigado, de São Carlos, é o esposo da nossa querida Patrícia Dança. Ô, pastor Jaime, já quero aqui, em rede mundial, convidá-lo para um dia bater um papo com o senhor, para contarmos um pouco, o senhor relatar os feitos de Deus, a história de vida e as intervenções celestiais do Senhor para edificar o corpo de Cristo através da nossa programação. Será muito bem-vindo, viu, Ângela? Vamos tentar trazer o pastor Jaime Lima. Diácono Wellington Voltier. Diácono Wellington, você sabe que tem um bate-papo que falam aqui que você ficou com medo da dona Ângela Voltier. Eu não vou falar do quê, mas foi no dia que eu bati papo, não foi? Desapareceu do outro dia. Mas um abraço, Diácono Wellington Voltier, aí da Igreja Brasil para Cristo de Jaboatão dos Guararapes, nesse estado bonito de Pernambuco. Quem nasce em Pernambuco é o quê?
É um pernambucano muito especial. Ah, então tá bom. Marilda Santos. Oi, Marilda, tudo bem com você? Temos mais, dona Ângela? E outras pessoas que interagiram conosco. Amanhã eu vou estar com o pastor Ricardo Andrade, às terças-feiras, assim como hoje. Sempre é uma joia rara, uma preciosidade. Vou estar com o pastor Ricardo Andrade no quadro Falando Francamente. É surpresa o que vamos começar amanhã, mas sempre o assunto, nós somos instruídos e edificados pela palavra de Deus. Fico por aqui, mas lembrando para vocês que hoje você tem um encontro marcado com o pastor Eduardo. Falei certo? Na Conversa Teológica, às 15 horas aqui nas nossas redes sociais. É um tempo precioso. Eu acho que hoje, eu vi alguma coisa ele falando que hoje ele vai falar de arrebatamento. Se eu não estou enganada. Porque ele está dentro do assunto de escatologia. Eu acredito, eu vi alguma coisa nas redes sociais do pastor Eduardo, que hoje o papo é sobre arrebatamento. E ó, o senhor está falando. Lembra da mensagem da Patrícia? As noivas, as virgens, as prudentes e as insensatas loucas, o noivo está chegando. À meia-noite, se ouviu o grito, eis o noivo. Oh, Jesus, que venha logo. À noite, hoje também, às 20 horas, se Jesus não voltar antes, nós teremos o Conectados com a Palavra às 20 horas. É um tempo também de uma preciosidade, uma maturidade cristã e de uma educação para que nós possamos crescer tanto no conhecimento como na graça. Fico por aqui, agradeço a você, meu amigo Léo, agradeço a você, diretora, a Ângela Voltier, agradeço a você que nos permitiu fazer companhia e você também fez companhia para a gente. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, uma ótima segunda-feira, a paz do Senhor Jesus.